A paz do Senhor para a igreja. Amém. Irmão, que alegria poder estar aqui nesta noite. Quero agradecer pelo carinho, irmãos. Pelo carinho que eu fui recebendo aqui nesta noite. Isso é uma coisa muito importante que marca a nossa vida. Por esse amor, por esta compreensão. Isso é muito gostoso. Quero agradecer a Deus, primeiramente, quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, um grande amigo. Eu quero parabenizar esta igreja por este casal, Elomir e Jerusa. Grande amigo. Há muitos anos é o mesmo Elomir, a mesma Jerusa. E o pai da Jerusa é meu amigo há muitos anos. Há 52 anos eu conheço o pastor Joel. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite. Quero agradecer também ao pastor presidente desta noite, que está representado pelo nosso irmão, com muito carinho. Eu estou feliz. Estou feliz aqui de ver a Edna, que quando era coordenador da mocidade ali do bairro Santa Inês, em 1965 ou 6, foi isso mais ou menos? Não, foi mais um pouquinho. Eu cheguei lá, eu cheguei na Assembleia de Deus ali do bairro Santa Inês em 1964. E eu fui coordenador em 1960. Lembra, gente? 1970, exatamente. Então está ali a sua irmã também, que agora eu esqueci o nome. E é uma alegria muito grande estar aqui nesta noite e de ser convidado. Só houve uma falta de comunicação. Eu preciso passar isso para a igreja. Porque o Elomir, quando ele me convidou para o culto do amigo. E é culto da família. Mas o amigo, meu irmão, a esposa é amigo do marido. Aleluia! E o marido é a esposa é amigo da esposa. Aleluia! Porque eu sempre falo, irmãos, quando nós estamos dando uma palestra sobre família, eu sempre falo, a esposa tem que ser companheira, quer dizer, amiga, mãe e marido. Esposa. E a esposa tem que ser. E o esposo? Não, eu falei errado, deixa eu voltar de novo aqui. O esposo, ele tem que ser amigo, pai e esposo. E a esposa tem que ser amiga, esposa e mãe. Porque você não sabe o dia da manhã, meu irmão. Eu posso falar isso, eu sempre falo isso, eu preciso falar. Irmãos, eu tive hospitalizado 40 dias do problema do rins. Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. E a Janete, ela passou a ser minha mãe. Porque ela me tratava, botava comida na minha boca, e o que sobrava ela comia de novo, igual criança. Quem faz isso é só mãe. Então, naquele momento, ela foi a minha mãe, mas é minha esposa. Então, irmãos, marido e mulher tem que ser amigo um do outro, tem que compreender um do outro. E nós vamos falar nesta noite sobre o amigo, e está dentro da família. Eu estava falando com o nosso irmão, na hora que eu cheguei aqui, que a primeira bênção de Deus foi para a família, irmãos. Se não tivesse a família, não teria igreja, porque nós fazemos parte da família. Aqui é uma família. E muitas pessoas dizem assim, mas eu não estou naquela igreja porque tem muito problema. Irmão, você na tua casa com 3, 4 pessoas, está cheio de problema. Imagina que esta família grande não vai ter problema? Tem problema. Mas Jesus está no controle. Aleluia. Jesus está no controle da igreja
está no controle da tua família. Porque a família é um projeto de Deus. Aleluia. Então você pode dizer: o Senhor, diga comigo, o Senhor é o Senhor da minha família. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. E nós estamos aqui nesta noite, mas eu prometo aos irmãos, se vocês me convidarem, eu vou voltar aqui outro dia para falar exclusivamente concernente à família. Porque, irmãos, a família é a base da igreja. A igreja, ela não começa aqui. Aqui é o templo. A igreja sai de casa para adorar a Deus no templo. E é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. Porque muitas das vezes o esposo e a esposa têm um probleminha em casa e não se consertam e vêm de mal para a igreja. E aí o irmão chega aqui, tem a oportunidade: irmãos, eu estou alegre com Jesus. E a mulher diz: mentira, eu estou triste com você. Se eu pudesse, eu te matava. Porque você tem que vir de casa. É de casa que você sai para adorar a Deus. Aí tu chega aqui no templo, a sua família, que alegria, né? Poderá adorar a Deus. Mas nesta noite, irmãos, como o Elomir disse que era o culto do amigo, nós vamos falar sobre o amigo que você vai sair daqui nesta noite. Se você não era amiga amigo da sua esposa, você vai sair daqui mais amigo. Se a esposa não é amigo do marido, vai sair daqui mais ainda. Por quê? Amigo, irmãos, e nós vamos falar nesta noite, fala de amor. E marido e mulher precisa ter esse amor. Irmãos, eu sempre falo, o esposo precisa conhecer a sua esposa. E a esposa precisa conhecer o seu esposo. É isso que precisa acontecer, irmãos. E para isso tem que ter o quê? Diálogo. Quantas famílias que não têm diálogo? Fica de mal. E aí é problemático, irmãos. É muito sério isso. Mas outro dia eu vou voltar aqui para falar sobre a família. Hoje eu quero falar sobre amigo. E nós vamos basear no texto. Eu quero falar nessa noite o grande valor de um amigo. Irmão, tem hora na nossa vida que um amigo vale mais do que dinheiro. Não sei o momento que você já passou, a dificuldade que você passou. Botar meu famoso aqui, irmãos, porque às vezes a gente começa a falar e esquece. E eu não posso esquecer. Mas às vezes, irmão, você passa por um momento tão difícil na tua vida que às vezes o dinheiro não resolve. E às vezes você tem um amigo e esse amigo vai resolver o seu problema. Mas eu quero já dizer nesta noite que o maior amigo é Jesus Cristo. Aleluia! Ele é o maior amigo. Então eu quero basear nesta noite o grande valor de um amigo baseado em Provérbios 17, que diz assim: em todo tempo ama o amigo. E Jesus, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Tu já pensou nisso? Em todo tempo ama o amigo, mas na angústia nasce o irmão. Por que nasce o irmão na angústia? É aquele momento que parece que você tem uma porção de amigos. E às vezes tem uma pessoa que você acha que aquela pessoa nem vai muito com a tua cara. E na hora da tua dificuldade,
E nessa hora nasce um amigo e diz: eu estou aqui. Oh, Aleluia. Oh, glória a Deus. E você diz: mas eu não esperava isso. Fulano, aquela família, me ajudou. E você fica surpreso, você não entende. Aquele que estava do meu lado, aquele que parecia que ia fazer tudo por mim, foi o fulano lá que nem fala, ele chegou e foi meu amigo. Glória a Deus. Em todo tempo ama, mas na angústia. Porque o amigo, meu irmão, na hora da aflição. O amigo não é a hora que você vai fazer um banquete na sua casa, vai ter um churrasco, vai ter bolo, aí chega todo mundo. O amigo verdadeiro é a hora que você parece que está sozinho. E você olha para um lado, não tem saída. Você olha para o outro, não tem saída. Só tem uma saída para o céu. Diz: Deus, usa alguém para me ajudar, porque eu não sei o que vou fazer da vida. E aí parece um amigo da onde você não esperava. Ele nasceu, porque você não sabia. Uma criança, a mulher está grávida, vai nascer. Tu sabe que é menino ou menino, mas a cara ninguém sabe. Se é bonito, se vai puxar o pai, a mãe ou o avô, tem que nascer. Então, por isso que grande Salomão, na sua sabedoria, ele disse: na angústia nasce um amigo. E agora, por que ele diz? Em todo tempo ama o amigo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o amigo é sinônimo de amor. E esse amor, quando a Bíblia fala de amor, é uma coisa muito linda, porque Deus é amor. Deus, Ele é amor. O verdadeiro amigo passa a fazer parte da nossa vida. O que acontece conosco, irmãos? Quando tem um amigo verdadeiro, você, qualquer coisa que está acontecendo, epa, quem foi? O que aconteceu? Fulano. Porque você tem ele no seu coração, ele tem na sua mente. Eu lembro uma foto do Elomir. Irmãos, só quero dizer para os irmãos que eu estou dizendo isso porque eu posso falar isso, falo de vida vivida. Eu já fui assaltado 13 vezes. Eu sei o que é. Você ter um revólver no ouvido, de você olhar para o revólver e ver a bala olhando para você. E no ano passado, eu fui lá no Jardim América, já vou lá há mais de 10 anos, é uma firma que eu compro lá. Mas naquele dia eu errei o caminho. E eu entrei numa favela, numa rua. E quando eu percebi, digo, eu estou errado. E quando eu retornei, eu me deparei com um elemento, com um revólver, entrou na frente do carro e apontou. E quando eu me senti naquele momento, eu no carro, e aquele elemento com a arma apontada para mim, eu digo: e agora, irmãos, é o momento que é você e Deus e mais ninguém. E falou no meu ouvido: não para, abaixa e acelera. Irmão, assim eu fiz. E quando eu, nem sei como foi, porque eu não tenho explicação, não sei dizer que eu abaixei. Ninguém dá para entender que você abaixar. E pode acelerar, mas aconteceu. Eu abaixei, acelerei e arranquei, ele apertou o dedo. E quando o tiro bateu, foi certinho, está lá no meu carro a marca da bala, certinho aonde você apoia a cabeça. E o Elomir
Quando ele viu essa foto, ele ligou para mim. Não sei se você lembra disso. Anísio, o que houve? Porque é amigo. E Deus poupou a minha vida. Eu sei o que é passar angústia. Eu sei o que é passar dificuldade. Irmãos, e ali naquele dia, quando eu cheguei lá na fila, tinha uma senhora que eu chegava lá, não tinha aquele convívio comigo. A senhora já estava com 70, quase 80 anos, mas uma pessoa ainda ativa. E quando eu cheguei lá, que ela tomou conhecimento daquele tiro que eu tinha levado, mas Deus guardou a minha vida, ela me abraçou e chorou como eu fosse filho dela, Dona Odete. E aquilo ali, irmãos, tocou na minha alma. Eu nem fazia caso dela, nem ela de mim, mas naquele dia, ela me abraçou e chorou aqui no meu ombro. E eu disse: Dona Odete, a senhora agora me deu um abraço de a mãe abraça um filho. É por isso que falamos, na angústia nasce o milagre. Então, nesta noite, eu quero dizer para você que eu não sei a tua alma, eu não sei o que você está passando, mas saiba de uma coisa: você não está sozinho. Porque até hoje eu não sei como, aonde eu passei e como eu passei a rua que eu passei. Eu sei que parece que o anjo veio, pegou o carro, levantou, e quando chegou lá na frente, tinha uma patrulhinha parada, e eu fui lá e falei: olha, o meu carro como é que está? Ele me olhou e disse: rapaz, agradeça a Deus que você nasceu de novo, porque aquele estilhaço, cortou, sangrou um pouquinho, mas Deus poupou a minha vida. Glória a Deus. Mas vamos lá, então, irmãos, o verdadeiro amigo. Por que amigo é sinônimo de amor? Verdadeiro amigo. Jesus falou sobre isso em João 15, 13. Bom, que aqui tem um telão, uma maravilha, né? Graças a Deus por isso. O que ele diz? Ninguém tem maior amor do que este. João 15, 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Quem tem o maior amor é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Isso é amigo, irmãos, isso é amigo. Jesus teve muitos amigos. Jesus teve amigos dos publicanos, dos fariseus, aquela turma toda. Mas depois ele escolheu 12 para trabalhar com ele. E no meio daqueles 12 tinha um que o traiu. No meio daqueles 12 tinha um que traiu. E é muito interessante, irmãos, que no meio daqueles 12 tinha um que traiu, mas tinha 3 mais chegados. Em todos os lugares, daí os irmãos que trabalham, eu tenho certeza que eu falo de experiência, porque já pastoreei muitas igrejas, e sempre tem um que é mais chegado. Não tem jeito. A tua clientela sempre tem uma pessoa que é diferente. Todo lugar que você passa, você está trabalhando no seu trabalho, você tem uma pessoa que é mais chegada. Você tem uma pessoa que parece mais com você, você tem mais de algo. E isso aconteceu com Jesus. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Você vê quando a filha de Jairo, se não me falha a memória, que estava morta, que Jesus foi lá, o que Jesus fez? Sai todo mundo, agora eu estou chegando. A filha já estava morta, veio todo mundo e disse: não, Senhor, não precisa nem mais entrar. Jesus disse: olha, eu estou chegando, sai todo mundo, porque a morte foi embora, a vida
colheita está chegando. Ele mandou todo mundo sair de casa e disse: agora quem vai entrar sou eu. Entra comigo. Pedro, Tiago e João, e orou, e Jesus ressuscitou. Mas tinha um que era diferente. A Bíblia diz que João reclinava no peito de Jesus. Aleluia. Eu tenho certeza que aqui o pastor dessa igreja, os irmãos, tem alguém aí que é mais chegado. Isso, irmãos, em todos os lugares sempre tem um que é mais chegado. Irmão, Jesus era tão misericordioso que até na hora da traição, você vê o que é o amigo. Na hora da traição que ele foi, sabia de ser traído, que está lá em Mateus 26, 50, parte B, diz: Jesus era tão amigo que mesmo Judas traído, o que Jesus disse? Amigo, que vieste. Chamou Judas de amigo. E às vezes, irmãos, a gente passa um problema na nossa vida, que você vê que o cara está querendo te arrebentar, ele está querendo acabar com você, e você tem que dizer: você é meu amigo. Já aconteceu isso com você, né? Quem trabalha no comércio sabe disso. Às vezes o cara, você percebe. É por isso, irmão, que é um dos dons que a igreja precisa orar. Nós precisamos orar para ter o dom do discernimento. É um dos maiores dons. Porque quando alguém chega com você, ele está querendo te destruir, mas o Espírito Santo te revela: cuidado com esse aí. Isso é bom. Mas Jesus chegou para Judas na hora que ele já tinha combinado. E ele disse: olha, irmãos, o que nos ensina isso aqui? Que Jesus, ele era comum. Jesus andava com a mesma vestimenta. Jesus era uma pessoa comum. É por isso, irmãos, que eu não gosto dessas pessoas de nariz em pé, que acham que é melhor do que os outros. Porque ele está num carro em cima, ele acha que ele pode pisar em todo mundo. Não pode não. Jesus não deu esse exemplo. Jesus não deu esse exemplo. Jesus deu o exemplo de humildade. Esse é o exemplo que Jesus nos deu. Exemplo de humildade, ser humilde. Por quê? Ele tinha combinado lá com a turma lá, porque, irmãos, alguém perguntou isso para mim: nós sabemos que alguém ia trair. Já sabia, estava planejado que alguém ia trair. Mas Judas, por que Judas traiu Jesus? Porque eles pensavam que Jesus vinha para libertar Israel dos romanos, do jugo dos romanos. E quando ele viu que Jesus começou a ensinar, Jesus lavou os pés dos discípulos. Irmãos, eu estava falando com a minha esposa Janete hoje. Eu preparei alguma coisa, irmão, mas eu tenho que deixar aqui, porque está no meio que Deus está falando aqui no meu coração. Jesus chamou os discípulos, irmãos. Já estava chegando a sua hora da partida. Ele chamou os discípulos e disse: olha, tirou a sua roupa, pegou uma toalha e disse: eu vou lavar os vossos pés. Aí chamou Pedro e disse: não, senhor, tu não pode lavar meus pés. Tu não pode. Eu que tenho que lavar, o senhor vai também lavar o meu. Jesus disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro disse: eu vou lavar tudo, cabeça. Jesus disse: não, tu já está limpo pela palavra, eu só vou lavar os pés. Mas logo na frente ele diz: agora, seja o exemplo, fazer assim também. O que ele está nos ensinando, irmão? Humildade. Irmãos, o nosso irmão aqui, qual o seu nome aqui? O Williams, trouxe uma palavra
ofertória que falou no meu coração, meu irmão. A semente. Na maior simplicidade, uma palavra linda. Todas as vezes que você está ofertando, você está plantando uma semente. Eu sou criado na roça, puxei muita enxada. Eu sei o que é plantar. Eu sei o que é você olhar uma mata com meus 8 anos, 10 anos, uma mata virgem. Você sabe o que é uma mata virgem? Às vezes muitas pessoas não sabem o que é uma mata virgem. Uma mata virgem que nunca foi derrubada. Nunca ninguém derrubou. É uma mata virgem. E eu sei como fazer para derrubar. Sei o que é limpar, plantar, preparar a terra, abrir a cova. O que você tem que fazer? A distância, o tempo da semente, meu irmão. Tem semente que você planta, ela dá com 3 meses, por exemplo, o feijão nasce rápido. Mas já tem milhão que demora. Já tem embi que demora mais. E tem outras sementes que demora muito mais para nascer. Mas o interessante é ela estar plantada. E Jesus fala sobre isso, irmão, na igreja. Quantas pessoas prega, você evangeliza, você, meu Deus, Jesus não está salvando. Mas você plantou semente. Quando você vê aquela pessoa está aceitando Jesus, mas não porque você fez uma pera, porque alguém plantou e você está colhendo. Aleluia. Irmãos, que coisa linda isso. Plantar a semente. Eu posso dizer, irmão, sobre isso. O que é plantar a semente? Em 1970, logo assim que eu casei, eu casei em 1977. Eu estou com 48 anos de casamento com a minha esposa. Graças a Deus. Ela me atua, eu atuo ela. É amigo. Tem que ser amigo. Eu estava numa situação muito difícil, irmão, só um exemplo de família. Eu estava passando um momento muito difícil, irmão, tinha sido assaltado, levaram meu carro, eu trabalhava de porta em porta, a Ezra lembra disso. E levaram meu carro com toda a mercadoria, com o meu caderno, todo mundo devendo, e eu estava, meu irmão, mas só Jesus sabe, no final de ano, levaram, eu tinha comprado mercadoria no Beco Ciritó, uma lojinha pequena, e de noite, domingo para segunda, foram lá e levaram tudo, irmão, toda a mercadoria que eu tinha comprado. Mas eu antes tinha chegado um irmão lá, que orava, Deus usava muito ele, muito usava. E ele chegou no Natal e ele disse assim, eu era diácono, presbítero na época, eu não tenho nada para levar para os meus filhos, nada. E aquilo me comoveu. E eu peguei, irmão, situação difícil, mas fui lá, fiz uma compra para ele, antes de acontecer o assalto. Eu fui lá, fiz uma compra para ele, tudo que ele precisava, eu dei para ele. E aí, meu irmão, veio o assalto. E me levaram tudo. E eu disse, Jesus tem misericórdia. E agora, as dívidas cobrando. Irmãos, eu tinha uma caixinha, assim, que eu botava, de vez em quando eu botava um dinheirinho lá, guardado. Irmãos, teve um dia que eu fui lá, fui procurar, irmão, do nada, na época, hoje que valia R$7.500, apareceu atrás daquela que eu não sabia que estava lá. Eu vinha guardando, mas esqueci. Aí naquela hora, daquele aperto, meu Deus, eu agora vou fazer o quê? Aí falou no meu coração, vai lá. Eu cheguei lá, tinha equivalente a 7, acho que era naquela época de 1977, não sei se era Cruzeiro ou Cruzado, não interessa.
me deu a vitória. Eu pergunto para você nesta noite, qual é a vitória que você está querendo nesta noite? Faz dentro do seu coração, faz uma retrospectiva agora, olha dentro da sua mente, da sua casa, da sua necessidade e fale com Deus. Ele está te ouvindo e Ele vai te dar a sua bênção em nome de Jesus Cristo, porque o nosso Deus, Ele é fiel, Deus é amigo, Deus, Ele é fiel, aleluia, glória a Deus. Agora, irmãos, agora vamos para o outro lado, falando do amigo. Existe amigo veja bem, vamos ver amigo e amizade. Amigo é uma coisa, amizade é outra coisa. E aí nós vamos olhar alguma coisa sobre isso. Como é que nós conhecemos o nosso amigo? Nós vamos falar sobre isso aqui. Nós vamos falar sobre isso aqui. Porque o amigo verdadeiro, irmãos, ele tem uma diferença. Amizade é outra coisa, porque nós temos falsos amigos. Ele fala com você, sorri com você, te abraça, mas é falso. E nós temos que ter cuidado com essas coisas. Às vezes, irmão, você tem uma pessoa que você diz, fulano é meu amigo, você está tão atarefado que você tem que desabafar. Você tem que falar, confidenciar. E às vezes esse amigo que diz que é seu amigo é um traíra. Ele bota a palavra na tua boca e você diz que foi você que falou e vai lá no outro e faz uma fofoca tremenda. E nós temos que ter cuidado com essas pessoas. Agora, como você parece que tem muitos amigos, vamos ver, eu coloquei aqui alguma coisa. Em primeiro lugar, depende da sua posição que você exerce. Primeiro, você é famoso? Todo mundo quer estar junto contigo, quer aparecer, e hoje na internet, fulano é famoso. Tem esse tal de, como é que é? Influenciador, não é isso? Que é uma coisa do diabo isso aí, irmãos. O único que pode nos influenciar é Jesus Cristo para ir para o céu. Isso é coisa do diabo, esse influenciador. Famoso, você tem muitos amigos, que parece que é, mas não é. Segundo, tem dinheiro. Deixa eu vou lá perto dele para ver se sobra alguma coisinha para mim. Falsidade, mas querendo arrancar alguma coisa. Isso não é amigo, isso é falso amigo. Exerce um cargo alto. Qual é a tua posição? Eu sou o vice-presidente, eu sou o presidente. Pô, deixa eu colar com ele para ver se vai ter uma. E isso, irmão, não é só na vida material, não, na vida espiritual. Eu posso falar sobre isso. Eu posso falar sobre isso. Pessoas que às vezes ele quer mudar de carro, deixa eu colar perto de fulano, porque ele vai me apresentar para ser consagrado. Irmãos, nome não leva ninguém para o céu. Ser presbítero, ser pastor, ser missionário, irmãos, isso tudo é aqui da terra. O que te leva para o céu é uma vida santa. Você não é uma vida santificada. É você ter um coração sincero. É você ser um amigo verdadeiro. Fala a verdade, é teu amigo. Mas tenha coragem, chega para ele e diga a verdade. Você está errado. Isso é amigo, irmão. Agora, aquele que você está no erro e ele está te empurrando, ele não é teu amigo. Ele quer ver a tua derrota. Mas o amigo verdadeiro é aquele que
chora com você. Aquele que está junto com você. É isso que nós precisamos. Então, irmãos, existe. E nós temos essa base na Bíblia. O filho pródigo. O que aconteceu? Que naquela época não era o mais novo que tinha direito. Quem tinha direito era o primogênito. E o jovem cheio daquela... Chegou para o seu pai e só quer a minha herança. Me dá o que é meu. E o pai, o que ele fez? Então tá bom, meu filho, pronto. E ele pegou, foi para longe. Irmãos, quando eu olho para esse texto do filho pródigo, eu aprendo alguma coisa. Porque a pessoa, quando quer errar, por que ele foi para longe da presença do pai? Porque se ele estivesse perto, o pai ia chamar a atenção. Meu filho, tudo é errado. Você está andando com pessoas que não devem. Você está no caminho errado. Mas ele não quis nem saber. A Bíblia diz que ele foi para uma terra longe, que o pai não estava sabendo de nada. E lá o que ele fez? Pegou todo o seu dinheiro e os seus amigos, falsos amigos. Porque você, quando está na situação boa, você tem muitos amigos. Quando você tem condições de chegar ao final de semana, vamos em casa fazer um churrasquinho, chega todo mundo, né? Pô, vamos lá vai ter isso, lá vai ter aquilo, vamos lá. Mas na hora, meu irmão, que você está na crise, como disse o nosso irmão, só Deus sabe, mas ele disse uma coisa muito importante: nada lhe faltou, porque Deus cuidou do irmão. É isso que nós precisamos. Cadê os amigos? E diz a Bíblia que ele lembrou da casa do pai. Ele disse: na casa do meu pai tem muitos jornaleiros que têm abundância de pão, e eu aqui estou morrendo de fome. Ele teve vontade de se alimentar das bolotas que os porcos comiam. Mas ele disse: vou voltar. Eu vou voltar. E ele voltou, ele não voltou, ele voltou quebrado, ele voltou humilhado. E ele disse: eu vou chegar e vou dizer: pai, eu pequei adiante de ti. Agora, uma coisa que me chama a atenção, que o pai nunca perdeu a esperança. O meu filho vai voltar. Aleluia. Glória a Deus. Eu digo para você nesta noite: não perde a esperança. Talvez você está passando um problema sério, difícil. Não perde a esperança. Deus vai te dar essa vitória. Aleluia. Ele vai te abençoar. Ele vai abrir as portas. Porque eu posso falar, irmãos. Eu estou quase igual ao Paulo. Paulo, ele disse: eu sei o que é ter fartura, eu sei o que é passar necessidade, e eu aprendi. O mundo nos ensina, irmão, a escola do mundo. Falando de família, nós chamamos nossos filhos, ensinando: você cuidado, não faça isso, não faça aquilo, não anda com pessoas que não devem. Mas não tem jeito, eles têm que passar na escola do mundo. E aí vai aprender. Não quer obedecer o pai, não quer obedecer a mãe, acha que pode fazer o que pode, mas na hora que está no fracasso, quem é? Papai e mamãe. É casa de quem? Papai e mamãe. Se você, meu irmão, ainda não teve filho, se prepara, que você só vai valorizar os teus pais quando você for pai, quando você for mãe. Essa é a verdade. Eu vejo lá meus filhos. Elomi e Jerusa conhecem meus filhos desde pequeno. Foi criado na igreja, na escola bíblica dominical, nunca faltou, nunca aos domingos eu não tinha aniversário, não, lá na casa de Deus. Mas hoje eles não estão na casa de Deus. Tem 3, uma menina e 2 meninos. Não estão na casa de Deus. Mas eu agradeço a Deus
porque eu nunca recebi mal notícia deles. E eles foram criados, e a Bíblia diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. E o Bruno, que é o mais novo, caçula, né? Que era bem desobediente. Sabe o que ele fazia? Eu morava na casa, tinha quarto embaixo e em cima. Sabe o que ele fazia? Ele fechava a porta, deixava o ventilador ligado e saía, e eu lá em cima, dormindo, pensando que ele estava lá no quarto. E não estava. E depois, o dia que eu tomei conhecimento, irmão, sabe o que eu fiz? Vocês veem, a Janete, que a mãe sempre dá uma cobertura. Eu não sei se a Janete sabia. Aí eu digo: não pode isso. Porque de madrugada ele chegava, eu estava dormindo, eu levantava 7 horas para a igreja. Eu peguei cadeira, mesa, fui tudo lá na porta e botei. Quando foi de madrugada que ele chegou, não tinha como entrar dentro de casa, ficou do lado de fora. E aí eu fui sentar com ele. Isso aconteceu, meu irmão. Você vê, pastor, mas espera aí, a vida do obreiro, e naquela época, não sei se os irmãos lembram, era muito difícil, irmãos. Hoje está bem, é uma bênção. Mas naquela época, a Assembleia de Deus era muito difícil. Era muito difícil a Assembleia de Deus naquela época. Não podia parar o cabelo, não podia botar o brinquinho, não podia passar o esmalte na unha, não podia nada. Quando você ia conversar com um novo convertido, só era não. E a gente levava aquilo a sério com a santidade. A Edna sabe disso, que era coordenador, sabe? Eu era coordenador dela, sabia? E eu chegava e disse: olha, você não pode, tá um patrãozinho, não podia. Era muito difícil, meus filhos, irmãos, foram criados. Eu nunca levei num parque de diversão, porque eu não podia. Era disciplinado. Se o filho fosse o pastor chamado praia, nem pensar. Se fosse, era excluído. Se parasse a pontinha do cabelo, era excluído. Reunião do ministério. E ainda chegava, meu irmão, e o pastor chegava, eu estou lembrado do pastor Carlos Malafaia. Eu sou do tempo do pastor Carlos Malafaia. Chegava, muita autoridade. Foi excluído do rol de mel, porque cortou o cabelo, mas só parou. Eles pegam aquele texto lá de Coríntios, né, que diz que se parar é como se tivesse cortado. Não entende da época por que Paulo falou aquilo. Ele estava falando para os coríntios, o que estava acontecendo lá na igreja. Que naquela época ele disse que tinha que botar o véu, dali surgiu a igreja do véu, né? Que as prostitutas raspavam a cabeça. E ele chegou pregando o evangelho, e as mulheres aceitaram Jesus e receberam dons, e começou aquela murmuração: como é que pode? Aí Paulo disse: então fala o seguinte, coloca o véu e não corta o cabelo. Mas era para aquela época. Aí, né, o povo, falta de conhecimento, aí o povo gemia, carregava um fardo, e nós levávamos aquilo ali como uma salvação. Irmãos, os bons costumes nós temos que dar continuidade. Mas nós temos que saber o que é costume e o que é doutrina. O costume muda-se, doutrina não. O costume é do homem, a doutrina é de Deus. Aleluia. É isso que nós temos que ter cuidado. Tem muitas pessoas pregando o costume como doutrina. Não tem base bíblica para isso. Então, irmão, tem que entender essas coisas. Então é muito difícil. Então, nós estamos falando do amigo, né? Mas
Jesus ser bom, Deus está no controle. Então, irmãos, existe vários tipos de amigos. E nós vamos sair daqui hoje, e eu estou aprendendo também, porque quando nós estamos estudando a palavra, e quando nós estamos falando, ela vai para lá e vem para cá também. Ela está me corrigindo. Ela está me corrigindo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. As pessoas que estão ao teu lado, se está interessado ou não. Irmãos, no ano passado, só para eu entender o que é amigo, eu estava num problema muito sério para resolver na parte da Receita Federal. Muito sério. Que Deus é um Deus de milagre, não vou contar aqui agora, porque é um pouquinho grande, né? Tem que ter fé para crer também. Porque às vezes quando eu morro tem que ter fé para crer, irmãos. Eu acho que é impossível. E aí apareceu uma pessoa, vamos ver que como é que tem esse tipo de gente. Chegou e disse, rapaz, eu tive com fulano de tal, foi até uma célula da igreja que me indicou ele, você conhece o Marcelo? E ele chegou, Anísio, chorando, você, rapaz, ajudou muito meu pai. Eu digo, mas quem é teu pai? Chorando, as lágrimas nos olhos. Depois eu te falo. Mas você ajudou muito meu pai. Eu tenho uma consideração muito grande por você. Rapaz, não é que eu acreditei. E ele começou, você tem R$200 aí? Irmão, resumindo a história, para não perder tempo, esse homem levou R$1.100. E eu, pensando que ele queria me ajudar, ele queria me arrebentar, ele me trouxe um projeto. Eu estou dizendo que nós estamos falando de amigos, irmão, para ter cuidado. Eu não estou fora da palavra, não. Ele queria me trazer um projeto, fazer um processo de você pegar 2 milhões que ele tinha como fazer, que o rapaz lá dava o seu apartamento como fiador, e eu ia pagando, resolvia todos os meus problemas, e depois ia pagando. Meu irmão, e naquele negócio, vai para lá e vem para cá, é isso que nós temos que ter. É por isso, irmãos, que o crente não pode faltar à igreja. Porque todas as vezes que você vem aqui, Deus usa alguém para falar para você. É por isso que você não pode deixar de ler a Bíblia. Porque a Bíblia vai com o Espírito Santo, fala conosco. Porque quando você está orando, você está falando com Deus. E quando você está lendo a Bíblia, Deus está falando com você. Irmão, se eu apertado naquela situação, mas ele chegou para mim e disse, olha, mas você tem que me dar R$10.000 na mão. Porque o rapaz só vai fazer isso por 10 mil. Eu ouvi, quase que eu fui. Quase que eu fui. Porque ele me trouxe um quadro tão perfeito que eu não podia acreditar que não era verdade. Que era verdade, mas não era. Mas assim mesmo perdi R$1.100. Então, cuidado com certas pessoas. Irmão, milagre só quem faz é Deus. Coloca isso no teu coração. Se você vê uma porta muito fácil para você, uma pessoa te apresentando uma bandeja, não entra, porque o diabo faz assim. Ele usa as pessoas para trazer uma vitrine, e no final é só problema seríssimo. E nós temos que ter cuidado, senão a gente perde a nossa salvação. Então, irmãos, para concluir, eu coloquei que nós temos 3 tipos de amigos.
E nós precisamos agora fazer uma reflexão. Primeiro, eu coloquei uma árvore. O que uma árvore tem? Ela tem folha, ela tem um tronco e ela tem raiz. 3 coisas. Então nós temos o amigo folha. O amigo folha, uma folha de uma árvore, qualquer vento que dá, o que ele faz? Arranca a folha. Porque é o vento. É aquele amigo que você olha assim a primeira vez, ele te conta uma história, rapaz, que esse cara é meu amigo, né? Mas quando você chega na hora, é só folha. E isso, meu irmão, não é só na vida material, na vida espiritual. Às vezes chega uma pessoa aqui, meu irmão, ele diz uma coisa que é aquilo que não é. Ele pega de uma maneira e vive de outra. Porque a nossa vida é o maior testemunho. Você quer saber quem é você? Vai, acompanhe. Porque tem pessoas que aqui na igreja ele é santo, mas chega em casa ele é outra coisa. Ele não é aquilo que ele é em casa. Ele não é aquilo que é no trabalho. Então, é folha. Quando Jesus chegou para aquela árvore, naquela figueira, né? Estava cheio de frutos. O que tinha na figueira? Folha. E era a época de dar fruto. Mas só tinha folha. E tem muitas pessoas, irmão, que só tem aparência. Você cuidado. Quando chega pessoas para você apresentando muita vantagem, muita coisa que eu faço, eu sou, é folha, irmãos. E no primeiro vento, mas tem outra coisa. A árvore ela tem um galho. Esse galho é mais forte. Esse galho é mais forte. A tempestade vem, tem que ser muito forte. É aquele momento que você está bem em cima, né? E aí o cara chega, né? Você faz tudo que pode, papapá, e ele chega para você e diz: meu irmão, eu estou num aperto aí tremendo, rapaz. Você podia me arrumar R$1.000 que semana que vem no pagamento eu pago? Aí o cara é teu amigo. Às vezes vai até na tua casa. E aí, meu irmão, chega no final do mês, nem R$1.000. Você perdeu os R$1.000 e perdeu o amigo. Se amigo galho, ele não é fiel. Ele é desonesto. Ele aproveitou da sua oportunidade, da sua bondade, do seu amor. Que uma certa ocasião chegaram para Jesus e perguntaram: quais são os 2 mandamentos da lei? O que Jesus disse? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. E aí ele perguntou: e o segundo? Jesus disse: quase igual a esse. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você amar o teu próximo, fizer isso aqui, tu cumpriu os 10 mandamentos. Aí as pessoas, irmão, veem que você é da igreja, aí acham que você é obrigado a fazer. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Aleluia. Aí, se você não faz, ele está vendo? Ele é crente, ó. Mas eu precisei de R$1.000 na hora aqui, mas ele não me deu. Tem pessoas, irmãos, que quer dormir até 10 horas, não quer ter compromisso e acha que a igreja é obrigada a dar cesta básica. Está errado. Nós temos que ajudar as pessoas que precisam. Realmente aconteceu um problema familiar, desempregado, de repente, mas uma pessoa que trabalha, isso sim, vamos ajudar. Agora, preguiçoso não.
não deve nem te comer. E Paulo fala sobre isso. Tem muita gente preguiçosa, achando que pega esse texto, ama seu próximo como a ti mesmo, e acha que você é obrigado a sustentar a preguiça dele. Não, ele tem que trabalhar. Voltando a Paulo, Paulo disse: eu aprendi a contemplar o que tenho. Sei o que é fartura, sei o que é necessidade, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E ele deixou tudo. Você vê que Paulo foi um homem tão realmente ligado com Deus. Ele pegou toda a sua sabedoria e jogou como esterco. Tudo como esterco. Isso aqui não me serve nada. E ele disse, para trás fica todas as coisas, olhando para frente, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e eu prossigo para o alvo que é Cristo Jesus. Qual é o teu alvo nesta noite? O nosso alvo é o céu. O nosso alvo é o céu. Não é religião, não é denominação, não é campo. O nosso alvo é o céu. Então, irmãos, parei no amigo Gago, né? E você perdeu os R$1.000 e perdeu o amigo. Aí você passa, ele vem, você vem passando, ele se esconde. Lá vem ele comigo. Deixa eu esconder ele. É fácil, meu amigo? Não é fácil para ficar dinheiro do Lomir, não, cara. Eu acho que não é brincadeira, não. Pela cara dele, é difícil arrancar dinheiro ali. Tem que ser muito amigo verdadeiro. O homem verdadeiro. Irmãos, outra coisa, falando em amigo verdadeiro, que eu preciso falar isso. Que eu aprendi também. E agora eu posso falar porque ele está aqui. Você quer ter um bom amigo? Cuidado em fazer negócio com ele, porque é perigoso. Elomir, eu agradeço a Deus pela sua vida e da Jerusa. Realmente vocês provaram que são amigos. O que aconteceu conosco? Eu vendi, nós fizemos uma troca de carro, numa carona que eu dei para Jerusa, num culto que nós terminamos, eu querendo vender o Jeep, e ele querendo trocar o carro, e quando ela sentou no carro, parece que o anjo sentou e disse assim, ela disse: esse carro é meu. E nós fizemos negócio, e deu tudo certo. Houve fidelidade, sinceridade. Mas cuidar de fazer negócio com um amigo. Eu fui para Friburgo numa ocasião, meu irmão, muito difícil. Eu recebi uma carta de sequestro, que ia me sequestrar, ia matar meus filhos, ia me roubar. E disseram na carta que conhecia a Janete, conhecia meus filhos, o meu carro. Eu recebi aquela carta, foi muito chocante. E eu mudei para Friburgo. Momento muito difícil. Então, quando eu cheguei lá, tinha um rapaz que tinha uma fábrica de Friburgo, é peça íntima. Tem mais de 5.000 fábricas lá. Hoje já deve ter mais de 10. Peça íntima é Friburgo. E eu disse: eu tinha uma lojinha lá, e disse: rapaz, eu quero comprar umas peças com você. Ele disse: não, eu não te quero. Você é meu amigo, não faço negócio com ele. Não faço negócio com ele. E eu digo: mas por que, rapaz? Aquilo me chocou. Depois eu fui entender. Tem que ter muito cuidado. Por quê? Às vezes você pega o material não é aquilo que você falou. Não é aquilo que você falou. E a pessoa diz: olha aqui, meu amigo me jogou essa bomba em cima de mim. Se eu estou nesse problema é porque ele disse que foi meu amigo e me enganou. E aí você vai ter um problema muito sério. Eu aprendi. Então hoje,
Eu, para fazer um negócio com um amigo, eu tenho que saber quem é meu amigo. E eu fico muito feliz de ver, eu estou satisfeito com o que aconteceu, e eu creio que vocês também estejam. Por quê? Não houve mentira, houve verdade pura. E é isso que a igreja precisa acontecer. Mas, irmão, vamos lá que já estou terminando. E o amigo raiz? Como é que é o amigo raiz? Mas a planta, ela tem folha, galho, tronco e raiz. O que sustenta a árvore? É o tronco ou é a raiz? A raiz. O que é o amigo raiz? É o amigo de todo o tempo. Venha o que vier. Venha o que vier. Mas eu sou teu amigo na tristeza, na angústia, na dor. Mas eu sou teu amigo, não vou te deixar. Aleluia. Isso é o amigo raiz. João, nós já falamos, Jesus na cruz, todo mundo criticando, falando. João olha, Jesus olha para João e diz: mulher, está João, eis aí a tua mãe. Ele diz: mulher, eis aí teu filho. Naquele momento, Jesus passou a responsabilidade da família para João cuidar. Esse é o amigo raiz. É o amigo raiz que nós precisamos estar. E Jesus, por isso que Salomão diz: em todo tempo ama o amigo verdadeiro, com sinceridade, com verdade. E eu digo para você nesta noite: o maior amigo que nós temos é Jesus. E ele fez uma promessa: eis que eu estou convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. É uma promessa que Deus está na tua vida. É um amigo fiel. Ele não vai te abandonar em momento nenhum. Muitos amigos vão te abandonar, mas Jesus não vai te abandonar. Aleluia. Esse é o verdadeiro amigo raiz, que está lá em Mateus 28, 20. Esse amigo que nós estamos servindo aqui nesta noite. Eu não sei, meu irmão, a situação que você está passando, mas você tem um amigo. Eu tenho um amigo fiel. Eu tenho um amigo que eu posso confidenciar com ele. Eu posso dobrar os meus joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso dessa vitória. E ele vai ouvir e vai nos dar a vitória. Amém? Eu gostaria de saber nesta noite se tem uma pessoa que não aceitou Jesus Cristo ainda como seu amigo verdadeiro, um amigo fiel. Talvez você tenha sido decepcionado com alguém, mas esse amigo que nós estamos apresentando para você, que é Jesus Cristo, ele nunca vai te abandonar. Tem uma alma para Jesus nesta noite? Que quer aceitar Jesus, um desviado que quer voltar à casa paterna? É o momento da igreja orar. Tem uma vida para Jesus? Se não tem, que Deus te abençoe. Você pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Eu convido a igreja a se colocar de pé. Eu queria convidar, hoje é culto da família, né? Nós falamos do amigo, mas eu queria convidar os casais que viessem aqui à frente. Todos os casais apareceram. Isso, vem aqui à frente, já está aqui, dê sua mão, mas de mãos dadas, de mãos dadas. Isso, vem aqui à frente. Nós vamos orar. Isso.
Você talvez que o seu esposo não está aqui, sua esposa não está, mas é família, isso. Os filhos também, se puder vir aqui, graças a Deus. Aqui, irmãos, está a base da igreja. A base da igreja é a família. O amor é coisa linda. Quando o casal, quando o esposo conhece a esposa, já nem tem hora que ela lhe conhece mais do que eu. Mais do que eu. A família é a base da igreja. Se essas famílias que estiver firme com Jesus se a família for forte, a igreja é forte. Porque aonde existe família, existe a presença de Deus. E neste momento, nós vamos fechar os nossos olhos. E você vai levar a Deus agora, a pedir a Deus. Eu não sei o que se passa dentro do seu lar, dentro da sua casa, o diálogo, como é que é. E você vai falar com Deus agora. Se você não puder falar em voz alta, fala você com Deus, porque você sabe onde está a tua dor. E nós vamos pedir a Deus, que Deus vai te abençoar. Você que está aqui, o seu esposo, a sua esposa não está, você vai pedir a Deus por ele, e você vai pedir ao Pai que vai dar a vitória. Eu vou pedir que a Janete, que vai orar, vai interceder. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trabalhar lá no íntimo da sua alma, lá dentro da sua alma, o que você precisa. Se a tua alma está doente, o Espírito Santo agora vai tocar lá dentro do profundo, porque tem muitas pessoas, irmãos, que estão com a sua alma ferida, e nós vamos ver. Glorioso e eterno Pai, pela presença, Senhor, estamos. Pai querido, queremos pedir, Senhor, por cada família aqui representada nesta hora. Senhor, inclina os teus ouvidos, Senhor, pelo amor da nossa oração. E nesta noite, Senhor, teu anjo, Senhor, possa visitar cada lar. Pai, unge, Senhor, cada lar, cada família. Pai querido, vai resolvendo todos os problemas, Senhor, todas as dificuldades. Senhor, eu não sei qual é o problema de cada família que aqui está, mas o Senhor sabe. Pai querido, vai dando resposta a essa oração. Senhor, tira teus ouvidos, Senhor, lavou a nossa voz nessa noite. Pai querido, vai tirando todo tropeço. Senhor, vai renovando cada casamento. Pai, os dias são maus, os dias são difíceis, Senhor. A família, Senhor, está sendo largada todo momento. Pai querido, sara a nossa família, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai querido. Estenda as tuas mãos de poder. Compreende, Senhor, as setas do inimigo, Senhor, que muitas vezes vem para roubar nossa paz, roubar a nossa alegria, Senhor. Pai querido, que o nosso lar possa ser invadido agora pelo teu Santo Espírito. Pai, vai de encontro, Senhor, a cada família, a cada casa. Resolvendo os problemas, Senhor, tirando as dificuldades, vai dando uma boa comunicação do marido com a esposa, da esposa com o marido, dos filhos com os pais, Pai querido, vai renovando esse diálogo. Senhor, socorre a nossas famílias, Pai. Venha, Senhor, que alguém do nosso encontro, Pai querido, que possamos sentir a tua paz, Pai querido, sentir a tua graça. Pai querido, que os lares dessa noite, ao entrarmos em nossos lares, nós possamos sentir, Senhor, algo diferente. Senhor, não deixa a gente voltar da maneira que a gente chegou. Mas, Senhor, que possamos sentir a tua graça e a tua misericórdia. Senhor, eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora eu queria que cada um virasse para o outro e desse um beijinho e fala assim: eu te amo, diga para ele. Fala, eu te amo. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Que a bênção de Deus esteja
apostolar em nome de Jesus. So